Vocês estiveram lá? Ainda bem que o seu quadro está eternizado lá. A sua presença física hoje não foi possível. Mas eu não estou assim fisicamente, estou no coração do povo. Nossa, não, eu vou ter que parar. Não, agora está inspirado. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores, assessores, estagiários e demais presentes que acompanham a reunião da Comissão de Legislação e Redação. Iniciamos a reunião às 9h06. Solicito ao vereador Gabriel Baierle, secretário dessa comissão, que faça a chamada. Vereador Valmor Lodi. Presente. Vereador Marcos Zanetti. Presente. Vereadora Marli do Esporte. Presente. Vereador Gabriel Baierle, presente. Vereador Wagner Delab. Presente. Todos presentes, presidente. Obrigado, secretário. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos da comissão. Aprovação da ata da reunião anterior. Ata da 15ª reunião ordinária desta comissão, realizada no dia 30 de maio, disponibilizada na rede interna de computadores da Câmara Municipal. Coloco em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovada por unanimidade. Passo para Vossas Excelências para que façam a assinatura da mesma. Muito bem. Ata da primeira reunião extraordinária dessa comissão, realizada no dia 31 de maio, também disponibilizada na rede interna de computadores da Câmara Municipal. Coloco em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovada por unanimidade. Passo para Vossas Excelências para assinatura. Muito bem. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2017 do Poder Executivo, que acrescenta dispositivos à Lei Orgânica do município de Toledo. Eu passo a relatoria dessa matéria ao vereador Valmor Lodi. Projeto de lei número 63 do Poder Executivo, que prorroga o prazo para cumprimento de encargo pela União Federal. Passo a relatoria à vereadora Marli. Projeto de lei número 64 de 2017 do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a realização de festivais de música pelo município de Toledo e sobre a concessão da respectiva
premiação. Passo a relatoria ao vereador Gabriel Baierli. Projeto de lei número 66, 2017, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar, mediante licitação, a outorga de concessão administrativa de uso de bem imóvel pertencente ao patrimônio do município. Passo a relatoria ao vereador Marcos Zanetti. Projeto de lei número 67, de 2017, do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público. Assumo a relatoria, então, desse projeto. Ficamos quase todos aí, quase com os mesmos números de relatoria. Matérias para votação de parecer. Projeto de lei número 53, de 2017, da vereadora Marli do Esporte, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer do município de Toledo, CMELT. Relatoria a cargo do vereador Gabriel Baierli. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, então, em conformidade com o inciso 1º do artigo 69 do Regimento Interno, compete a essa Comissão de Legislação e Redação pronunciar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Câmara para efeito de admissibilidade e tramitação. Já nessa comissão, esse vereador solicitou ao Departamento Jurídico para que proferisse parecer referente ao projeto de lei 53, a qual é objeto dessa relatoria. Proferido o parecer do departamento competente sobre o número 62 de 2017, a orientação vem no sentido de rejeição ao projeto, pois fundamenta o parecer amparado na ADIM número 1659398-9, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Paraná, a qual questionava a constitucionalidade da Lei Municipal Toledana número 2146 de 2013, com redação atribuída pela Lei número 2165 de 2014, que cria o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e de Transporte de Toledo, Comuto. Nesse parecer há também referências indiretas do artigo 30, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Toledo. Então, em face do exposto, analisado o projeto número 53 de 2017 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, observados a legislação pertinente, tendo em vista o parecer jurídico número 62 de 2017, além de observado que se trata de excelente iniciativa da vereadora, o voto desse relator é pela rejeição e arquivamento do projeto de iniciativa da vereadora Marli do Esporte, de modo a esgotar as fases do processo legislativo desencadeado, uma vez que o intuito dessa comissão é analisar as questões de legalidade e não de mérito. Então, só para deixar claro, mais uma vez, já coloquei no relatório e falei até semana passada, e também com a vereadora Marli do Esporte,
apenas cumpre o papel dessa comissão, sem discussão do mérito, que é louvável. Por isso que voto pela rejeição, seguindo o parecer jurídico dessa casa. Agradeço o relator, coloco em discussão, obviamente, com a preferência da autora do projeto. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Já que há a rejeição nessa comissão, eu vou fazer uma explanação para que depois, quem sabe, eu consiga o apoio de vocês, né, para os passos seguintes que eu vou estar organizando com relação ao projeto, né. Acredito que todos têm interesse na aprovação, entendo a justificativa, é claro, e acredito, assim, que nós temos condições, né, de fazer com que esse canal, mais um canal, né, de controle social, financeiro e de amplitude contido na Constituição Federal, que a gente consiga realizar em Toledo, é exemplo de outros conselhos, né, como o Conselho da Criança e do Adolescente, como o Conselho da Cultura, da Educação, da Saúde e assim por diante. A ideia do projeto, ela vem de uma organização que nos últimos anos vem tendo a nível nacional da educação física, do esporte e do lazer. A educação física, até poucos anos atrás, antes da criação do Conselho Nacional, antes da criação do Conselho Federal de Educação Física, era muito solto, né? Pessoas podiam fazer tipo projeto amigo da escola, podia qualquer um, política pública hoje é comum a gente ver vereadores, e isso aconteceu até mesmo ontem, o fulano tem que dar umas bolas lá para a pessoa na rua fazer o desenvolvimento da atividade, esse tipo de coisa que hoje a gente sabe que não tem nada a ver com política pública de esportes e de lazer. Então, com a criação dessa organização nacional, do Conselho Federal de Educação Física, da Conferência Nacional, do Plano Decenal do Esporte, a gente fez para o âmbito também municipal em 2013, essa reorganização da Secretaria de Esportes. A Secretaria de Esportes em 2013, ela tinha um cargo de secretário e um cargo de diretor, e não era nem exigido formação, né? Em 2013, a gente trabalhou bastante forte com a comunidade esportiva, isso sempre deixa bastante claro, a organização da secretaria e o abarcar de outras áreas que até o momento a Secretaria de Esportes não contemplava, por exemplo, o paradesporto. Porque se tu falar em política de esportes, você passa, é muito simples para os prefeitos, e não importa de qual gestão que eu esteja falando, repassar lá 10, 12 mil, por exemplo, para uma associação de deficientes e dizer que está cumprindo o papel correto que deveria ser função do município. E a gente sabe que isso não é possível dessa forma. Então, essa organização da Secretaria de Esportes com a divisão da base, do lazer, da estrutura, do idoso, do paradesporto, isso proporcionou a mesma organização a nível nacional, né? Então, hoje a gente vê a organização da Secretaria que se manteve, ela muito já balizada por esses setores. As pessoas conseguem identificar, por exemplo, que é função, sim, do poder público executar certas demandas, como, por exemplo, o trabalho de modalidades esportivas nos bairros mais carentes do município. A obrigação do município não é simplesmente ofertar modalidades esportivas onde a criança já tem acesso, por exemplo, ao clube, à escola particular, a uma série de atividades, e como é comum a gente ver no país todo isso. É comum a gente ver os profissionais da educação física atuando mais onde a criança já tem condição, e para o serviço dos bairros, os poderes públicos, dou lá um tanto de bola, passo a associação esportiva para o cara controlar, e se faz a política, mas o objetivo geral mesmo da política de esporte e lazer não acontece. Então, a ideia do conselho, eu ando muito nesse meio, né, o que é normal, e falta hoje, a gente sente na conversa com os profissionais, essa interação entre o poder público e a iniciativa privada, principalmente. Nós temos em Toledo, até ontem, se vocês observarem minha fala no meu tempo, foi bastante em cima de associações, né? Toledo tem associação esportiva, até tem que fazer um levantamento, mas é de praticamente todas as modalidades. Nós temos clubes aqui muito fortes na área esportiva e de lazer. Nós temos setores aqui que trabalham desde o idoso, com grupos, com paradesporto, com N atividades. Então, o conselho, a ideia do conselho seria fazer, além do controle social disso, né, as exigências em relação ao que é da iniciativa privada, o que é do poder público,
também a gente fazer esse canal de conversa entre o poder público e a sociedade civil, né? Nós temos também uma solicitação bastante grande em relação ao Conselho, pela cobrança até de outros conselhos. Para vocês terem ideia, até no Conselho da Cultura, a Secretaria de Esportes tem cadeira. Tudo que é a Secretaria de Esportes tem cadeira. E nós não temos um Conselho de Esportes e de Lazer no município. Então, a fala é bastante forte. Eu sei que recentemente foi apresentado um projeto aqui pelo ex-vereador Tite, agora vice-prefeito, que passou, só para me relatar isso, para lembrá-los, e o Gabriel não estava, então não sei se ele tem conhecimento disso. Esse projeto da Comuto passou pelas comissões, passou na votação, na plenária, foi vetado porque veio a orientação do MP que estaria sendo vício, tá? Veio para cá, derrubou-se o veto e a lei ainda está em vigor. A lei ainda está em vigor. Não. Mobilização urbana. Mobilidade urbana. Então, assim, eu verificando, por que eu quis fazer essa fala com os senhores vereadores? Eu verificando toda esse trâmite que aconteceu recentemente, que o próprio jurídico da Câmara não vetou em nada, né, que o veto veio depois do Ministério Público. Então, o que eu pretendo com essa minha defesa hoje, e também vou estar fazendo na segunda-feira, é que a gente consiga, através do Executivo, né, a minha ideia é de fazer a indicação na segunda-feira, já dar na segunda-feira ainda, fazer a indicação do projeto. Anexa o pré-projeto. Anexar, isso, vereador, anexar o pré-projeto. Vou fazer uma conversa com o Executivo, inclusive vou tentar marcar com o prefeito, se eu não conseguir, vou estar conversando com o Tita, porque ele passou por essa situação, né? E agora está do lado de lá, para que esse projeto venha lá do Executivo, tá? Sem problema nenhum, mas que venha, porque eu acho que sim, que é de fundamental importância. Eu acho que o esporte e o lazer no município está com uma importância tão grande de prática e também, inclusive, de benefício financeiro, que se traz para o município, que se faz necessário. Então, é nesse ponto que eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, para que a gente consiga trabalhar isso com o Executivo, para que venha para cá. Inclusive, já teve associações esportivas que pediram para mim para fazer um documento anexo com a assinatura dessas associações esportivas de clubes, solicitando que esse projeto vá à frente. Obrigada. Eu que agradeço, vereadora. Continua a discussão. Muito bem, eu acho que mesmo a gente caindo no problema do vício de competência, a provocação feita pela ação da vereadora é bastante louvável, né? Chama ao debate e provoca, então, o Executivo, ainda mais fazendo-se uma indicação, encaminhando o pré-projeto junto, para que coloque em prática aquilo que era a intenção da vereadora. Coloco em votação, então, o parecer do relator, iniciando pela autora do projeto, vereadora Marli do Esporte. Com todas as ressalvas, voto favorável e agradeço já ao vereador, inclusive pela educação em tratamento com esse projeto durante essas semanas que se passaram. Isso é muito bom, né? Vereador Marcos Zanetti. Isso já é assunto totalmente debatido por mim e pela vereadora Marli muito antes, quando os senhores ainda dormiam. Bom, eu naturalmente enfatizo aqui a importância do projeto, primando pela legalidade, como já foi dito aqui pelo vereador Gabriel, não entrando no mérito da questão, então voto com o relator. Vereador Valmor Lodge. Entre os dormidos e acordados, eu voto com o relator.
Eu acompanho também o voto do relator, fica aprovado, portanto, por unanimidade, o relatório do vereador Gabriel Baierle. Presidente, posso? Pois não, vereador Bisoninho, obrigado pela presença na reunião da CLR. Passo a palavra a Vossa Excelência. Eu queria fazer uma pergunta à vereadora Marli. Entre a criação do conselho e fundação de esporte, qual seria o mais importante? Fundação de esporte, primeiro que não tem nada a ver uma coisa, fundação com conselho. Fundação seria um meio de captar recursos que nós temos no setor dentro da Secretaria de Esportes e Lazer hoje. Eu, na minha opinião, a fundação de esporte, as experiências que nós temos em outros municípios foram simplesmente para se acumular cargos políticos e para acontecer alguns desvios financeiros. Exemplos que tem em outros municípios no esporte, tá? Então, não entro no mérito da questão. Aí eu achei que ajudava, tá? Obrigado. Eu passo a palavra ao vereador Gabriel Baierle. Primeiro, eu quero agradecer os vereadores e a vereadora pelo entendimento e até só fazer um comentário que eu li na íntegra o que o procurador-geral sugeriu sobre a Comuto, pela inconstitucionalidade, e ele dizia até no documento, na sua recomendação, a revogação dessa lei que está em vigor, com até improbidade administrativa aos vereadores e ao autor da lei. Então, realmente, tem que ter uma atenção muito grande quando falamos na legalidade. Obrigado, senhor. Obrigado pela contribuição. Seguindo o projeto de lei número 58, 2017, da mesa, que dispõe sobre a concessão de honrarias e homenagens do município de Toledo, relatoria a cargo da vereadora Marli do Esporte. Passo a palavra à relatora. Primeiramente, nós temos uma sugestão de emenda aqui para essa lei. Ela foi alterada, o texto, só para ficar mais compreensível pelo próprio jurídico, tá, da Câmara, tá? Então, para que a gente não recomeçasse o processo, tá? Foi trabalhado dessa forma, tá? No parágrafo 2º do artigo 13, não sei se vocês não estão com a lei, né? No parágrafo 2º do artigo 13, passa a vigorar com a seguinte alteração. Vou ler, acho que primeiro, né? Vou ler primeiro o artigo, só um minuto. Deixa eu me posicionar aqui. Artigo 13 da lei diz o seguinte: fica instituída a distinção denominada Medalha Wilibard, que é outorgada pela Câmara Municipal de Toledo a personalidades toledanas merecedoras do público total. Lá no artigo 2º, dizia o seguinte: a medalha Wilibard será concedida a pessoas físicas que tenham contribuído para o desenvolvimento do município ou se destacado nas ações de integração social, de mobilização popular, de lutas pelo combate às desigualdades, de atos antissociais ou de outras formas de expressão que contribuam para a promoção da nossa gente, tá? Então, o texto ele ficou um pouquinho menor e foi retirado aqui modificado um pouquinho a interpretação. A medalha Wilibard será concedida a pessoas físicas que tenham contribuído para o desenvolvimento do município ou se destacado nas ações de integração social, de mobilização popular, de combate às desigualdades ou de outras formas de expressão que contribuirão para a promoção da nossa gente. Então, essa questão aqui de atos antissociais, isso aqui foi retirado porque até na explicação do jurídico antissocial, para mim pode ser um ato, para você pode ser outro, para outra pessoa pode ser outro. Então, foi suprimido essa palavra do texto. Então, eu estou com a emenda aqui para aprovação dos senhores. Somente. Em discussão a emenda. Emenda. Desculpa. Acho que eu também falei errado, né? Acontece nessas horas do dia. Muito bem. Coloco em votação a emenda. Vereador Marcos Zanetti. Voto com a relatora. A favor da emenda. Vereador Gabriel Baierle. Eu voto favorável. Vereador Valmor Lodge. Sim, voto favorável à emenda. Também voto favorável à emenda.
Então, agora passamos à relatoria do projeto, já com a emenda modificativa. Com a palavra, a relatora. Eu vou fazer agora em 2 momentos, porque é impossível, mesmo não sendo dessa comissão, é impossível ficar calado em relação a isso. Acho que eu não me sentiria bem e também não estaria representando bem as pessoas que aqui me colocaram. Primeiramente, em relação ao que cabe a esta comissão, voto sim favorável à tramitação, né? Como não cabe a essa comissão fazer análise de mérito, e sim da legalidade, né? Voto pela admissibilidade em relação ao projeto. Colocaria aqui 2 pontos que, em discussão, inclusive com os companheiros aí, vereadores que vieram me solicitar informações do projeto, 2 pontos que me chamam a atenção. Primeiro, a situação da diminuição dos prêmios, né, das honrarias. Concordo plenamente. Concordo que da forma que estava, realmente estava complicado devido a honraria ficar meio com sentido não de tanta importância, né? Porque todo mundo recebe e tal. Até aí concordo, não me faço contrária. Agora, com relação à forma que foi escolhida para isso, eu sou totalmente contrária e vou fazer essa defesa até o último momento em que a lei estiver passando nessa casa. Veja bem, os vereadores indicarão seus homenageados em reunião secreta, a ser designada pela mesa até 30 de abril de cada ano, tá? Reunião secreta. Nessa reunião, apresentarão justificativa com o motivo da concessão e dos dados biográficos suficientes em que reste evidenciado o mérito do homenageado. Cada vereador poderá, pelo prazo de 5 minutos, apresentar os predicados de seu homenageado. Dos indicados, a mesa apresentará a lista com 3 nomes mais qualificados para cada honraria, momento em que será eleito ou homenageado pela maioria simples. Então, veja bem, independente de quem compõe a mesa ou não, da seriedade com que se faça, eu acho um absurdo. Eu já fui homenageada com o mérito da medalha Willy Bart, em alguns anos atrás, acho que 10 anos atrás. Eu acho um absurdo a gente fazer a exposição secreta entre os 19 vereadores e simplesmente a mesa da Câmara que vai decidir quais 3 são os melhores, digamos assim, e votar. Eu sugiro aqui que a gente, primeiro, eu acho uma falta de respeito com 19 vereadores. Eu me sinto ofendida porque eu gostaria de ter, sim, no mínimo, expresso, e não em votação secreta, quem eu vou indicar, para que as pessoas também julguem lá fora. Isso é o mínimo, né, que é uma das sugestões que eu faço. Eu gostaria de ter o direito, sim, de indicar, porque aqui eu não estou tendo o direito. Eu estou tendo o direito de ir lá e ler o currículo de uma pessoa por 5 minutos. Tá? Outra situação que eu faço, e acho assim, e faça a discussão, até porque, Delábio, primeiro que tu permite isso nessa comissão, segundo que a gente tem falado muito que aqui, de repente, está acontecendo discussões de alto nível, muito ao contrário do que acontece lá embaixo, principalmente ontem, da forma que foi, né? Nós temos que entender que aqui é um poder separado do Executivo. O Executivo vai indicar lá a medalha, ele vai ter direito às 2 medalhas, a Câmara às 2 medalhas. Daí a mesa ela está formada por pessoas muito próximas ao próprio governo, que muitas vezes tem até confundido o que é legislativo e o que é executivo. Porque está tendo, assim, na minha opinião, na minha santa ignorância, eu pensava que as pessoas lá fora é que não entendiam o que é do vereador, o que é do executivo. Hoje eu vejo que a maioria nem aqui dentro sabe qual é a diferença. Ou sabe e faz no sentido realmente de se privilegiar em cima disso, né? Então eu faço esse questionamento. Agora, pela legalidade, na minha opinião, tem que tramitar. Eu vou colocar em discussão, se me permitem iniciar a discussão.
Primeiramente, a composição da lei já começou errada. Nós teríamos que ter feito uma discussão entre os 19. Não ser apresentado. Eu já discordo por aí. Segundo, eu concordo com Vossa Excelência, quando fala que existe essa confusão entre poder legislativo e executivo, e isso ocorre, e eu já questionei isso. Me lembro quando assumiu a presidência da casa o vereador Adriano Remonte, chegou o despautério de dizer que aqui seria uma extensão do executivo, né? Isso aí é um absurdo. Pagou caro. Mas, infelizmente, na prática é o que acontece. De fato, há que se ter essa separação. Agora, nos atenhamos ao projeto. A composição, a confecção do projeto tinha que partir de uma ação democrática de debate entre os vereadores. Não concordo com vir uma apresentação dessa forma. Na questão da reunião secreta, eu faço uma ponderação. Também eu concordo com Vossa Excelência, mas existe a parte do constrangimento daquele que foi indicado e de repente não ser escolhido. Teria que se discutir isso, né? O que pesa mais na balança, se abrimos, depende da maneira como se conduz a discussão e a votação, até a própria pessoa, por ser indicado, poderia se sentir honrada ou ofendida, dependendo do nível da discussão e da apresentação. Isso é verdade. Isso é verdade. Não existe segredo em dois. Exato. Então, assim, eu concordo com todas as ponderações apresentadas por Vossa Excelência. Discordo, em número, gênero e grau, invadindo o mérito da matéria, de que fique a cargo única e exclusivamente da mesa de escolher a honraria, para quem vai a honraria. Vamos votar com a consciência clara de que essa comissão é responsável por redação e por legislação, mas sabendo que na hora que adentrar o campo do mérito, haverá sim a discussão, né? Então, eu acompanho o voto... Não, fazemos a votação em posterior. Continua a discussão, vereador Marcos Zanetti. Bom dia, presidente, bom dia, demais colegas vereadores. Bom, o que eu havia de ponderar aqui até já foi tomado um pouco pela vereadora Marli, um pouco pelo vereador Wagner Delap. Também concordo que deva haver uma discussão entre os 19 vereadores para que a gente possa tentar chegar num denominador comum mais possível, porque de fato acaba... Cara, não consigo falar com... Perdão, vereador, prossiga. Bom, como eu estava dizendo, então assim, eu acho que realmente o projeto merece uma discussão entre os 19 vereadores, uma discussão madura, procurar deixar o tempero político da porta para fora, porque senão a gente não vai conseguir avançar nesse projeto. É um pouco complicado você fazer a indicação e aí ficar somente para os membros da mesa decidirem. Nós sabemos que a mesa ela é transitória, então é uma situação delicada. Fico um pouco preocupado, até ontem eu conversava com a Marli, e a Marli manifestava esse desejo de que a pessoa que ela indicasse ficasse sabendo. Mas eu realmente agora me veio essa luz da preocupação em relação à pessoa criar uma expectativa e aí depois se sentir, de certa forma, rejeitada pelos demais vereadores. Poxa vida, por que é que eu não fui? Então, assim, é uma situação bem delicada. Como sugestão, presidente, o que eu diria? Se já pela manifestação aqui de nós três, ainda temos que escutar aqui o vereador Valmor Lodi e o vereador Gabriel, mas eu acredito que haja praticamente um consenso nessa questão da não pactuação, da forma com que está isso, para a gente possa debater isso aí com mais calma. Eu queria ver a possibilidade jurídica legal para que a gente nem tramitasse esse projeto, porque a gente dá luz à legalidade dele, ele começa a tramitar, sendo que é de comum acordo, que a gente não concorda, nós vamos estar criando um Frankenstein aqui depois para remendar isso aqui, é um problema danado. Então, de repente, eu acho que existe a possibilidade do senhor, como presidente, retirar ele de pauta, fazer essa discussão e aí depois ele retorna, fazemos essa reunião com os 19 vereadores, tentamos achar um meio legal, e aí então
após essa discussão com os 19 vereadores, nós tentamos mudar alguma coisa e aí ele volta em forma de substitutivo, e aí sim nós podemos dar a legalidade, mas já dentro daquilo que a gente imagina, porque senão a gente prima só pela legalidade e aí depois vamos discutir o mérito, ele vai ter que retornar às comissões, vai ser um trabalho dobrado, maçante, eu acho mais prudente. O prazo para apresentação da relatoria encerra-se hoje, mas existe a prerrogativa da relatora pedir a prorrogação por mais 14 dias. Eu abro essa possibilidade, a Vossa Excelência, na condição de relatora, de pedir a prorrogação, e se alguém quiser fazer mais algum apontamento após o pronunciamento da relatora, fiquem à vontade. Eu, como o Zanetti falou, aqui já temos 3 falas praticamente iguais. Eu gostaria de ouvir os 2 vereadores. Se isso for de consenso, eu gostaria sim de pedir a prorrogação. Obrigado, vereadora. Vereador Valmor Lodge. Valeu. Senhor presidente, senhores vereadores, meu amigo, vizinho, querido, parceiro. Nossa. Ele chama você para churrasco Bizuim. de vez em quando, não? Meu grisalho simpático. Um dia tu vai pintar o cabelo igual o meu. Senhor presidente, não, assim, a priori, assim, eu queria informar assim, que realmente nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Eu acho que a democracia deve prevalecer sempre. Eu acho que não. Acho que a mesa resolver para quem vai ser, eu acho que não gostei muito, não. Eu acho que eu comungo com o pensamento dos demais aqui. Outra coisa, senhor presidente, veja só, nós temos 4 medalhas, né? 2 da Câmara e 2 de lá, do Executivo. Como é que ficaria isso? São 19 vereadores, nós vamos fazer 8 medalhas em 4 anos, não é, Bizuim? Vai ser pelo sorteio? Como é que vai ser realizado isso? O próprio projeto já regulamenta essa escolha, né? Mas só que de uma forma que nós estamos discordando aqui. Né? Então já é complicado, né? Então, 8 vereadores vai se dar o luxo de dar as medalhas, né? Que realmente a Maria colocou, eram muitas medalhas, muitas coisas que dava, não tinha mais nem jeito para escolher mais ninguém. Então, é complicado. E dá por dar uma medalha assim, sem a pessoa realmente ter o mérito para receber, acho que ficaria muito estranho também, né? Daí acabaria até o significado, os demais ficaria as pessoas que realmente fizeram muito por Toledo de receber, e às vezes dava uma pessoa, talvez, que não seja tão significativo para a comunidade. Enfim, eu acho que é importante que se retenha esse projeto, né? Passe para frente, conforme ficou combinado, e a gente dá uma estudada melhor e aprofundar. Eu acho que é o caminho mais correto, e é dessa maneira também que eu penso. Obrigado. Obrigado, vereador. Passo a palavra ao vereador Gabriel Baierli. Eu não vou ser repetitivo, acho que todos falaram no mesmo sentido. Eu concordo com todos, acho que ao invés de deixar passar esse projeto, além de mais tempo, vai discutir lá, vai voltar aqui. Então vamos fazer essa discussão com todos os vereadores e decidir da melhor forma, de uma maneira democrática, que é a maneira mais saudável de se trabalhar. Obrigado, vereador. Respeitando a presença aí do vereador Leoclides Bisonin, pergunto se tem desejo de manifestar-se. Com certeza. Nós colocamos claro ontem, na reunião dos vereadores de oposição, que não aceitaríamos em hipótese nenhuma a escolha pela mesa. Deixamos claro na reunião. Para aqueles que se não sabiam, eu fico sabendo agora. Nós não iríamos aceitar essa escolha pela mesa. Gostaríamos, aquilo que foi dito assim, no mínimo, o presidente ou quem quer que seja, falei isso com o líder da oposição, o líder da situação, que tem que ter uma reunião, teria que ter uma reunião com todos os vereadores, já que mudou bastante, diminuiu, cortou mais da metade, cortou 2/3, teria que ter uma... Qual a melhor forma de não se sentir prejudicado? Qual essa história de, não, apresentou 5 aqui, esse não quer, eu não gostei. Eu já tive aqui uma reunião, aqui uma votação, que o Nelton foi vetado. O Nelton aqui, dentro desta mesa aqui, ó, o Nelton, não deram o título de cidadão dele, depois 10 ou 20 anos depois, os caras, pelo amor de Deus, mas o quê?
Foi um vereador que não gostava do Nelton e que tinha os mais 7, 8 votos e derrubou tudo. E não deram. Naquela época não deram, foram dar 10, 15 anos depois. Então, gente, é complicado. Então, eu acho que, no mínimo, todos os vereadores juntos vamos tentar achar a melhor forma. Quantas medalhas? Quantos são? Como é que nós vamos achar? Claro que sempre alguém vai dizer que o meu indicado é pior que o outro indicado lá, do cara que tem mais poder, lá não tem mais voto. Isso sempre vai ser assim. Mas nós temos que achar uma forma melhor. Porque desse jeito aí, a mesa, ela não pode ter este poder, porque aí vai ser uma indicação assim de 16 medalhas, a mesa vai indicar 14, nós dois, nos 4 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que será mais ou menos essa proporção. Lembrando sempre que se registre, né, que o apontamento de diminuição de honrarias foi feito ainda na gestão, na legislatura passada. Houve muita reclamação por parte de várias pessoas pela demora da solenidade de entrega. Para quem não tem muito interesse no que está acontecendo lá, né, entre aspas, né, é realmente demorado. Quem está sendo honrado, sei lá, né, eu acho... Exato. Mas eu acho assim, nós temos condição de encontrar uma saída para isso, né? Lembrando que a matéria aprovada na CLR vai para a SEC, e nós estamos, eu, a vereadora Marli, participamos da SEC. Talvez o mérito ficaria melhor discutir lá, e a apresentação de emendas, porque é como a própria vereadora Marli disse, nós estamos aqui analisando legislação e redação, e nós estamos invadindo, sim, é óbvio, a questão do mérito. Me permite, presidente, eu entendo a preocupação do senhor do ponto de vista da tramitação do projeto, mas ao passo que nós vamos colocar na Comissão de Educação e Cultura, mas ele vai ser discutido pelos demais vereadores, nós estaremos discutindo o mérito, porque nós estamos levando o mérito para os demais discutirem. Então, na prática, é só para não ir para aquela comissão, fazer a emenda, voltar para nós, é para ser mais dinâmico mesmo, senão a gente vota e sabendo que vai voltar para a gente, sendo que nós vamos pedir esse tempo para discutir com os vereadores. Não, é óbvio que haverá discussão e emenda. Eu passo a palavra à relatora, que regimentalmente tem a prerrogativa de pedir o adiamento. Acho que como é questão resolvida aqui entre os 5 componentes dessa comissão, eu peço sim que seja feito o adiamento para que, se for possível, a gente consiga fazer a discussão democrática com os 19 vereadores da casa. Pois não, vereador Marcos. Bom, então, para que a gente não prolongue por muito tempo, eu sugeria ao presidente dessa comissão que fizesse uma conversa, um comunicado com a presidência da casa, e já marcasse uma data de uma reunião já em caráter de convocação. Talvez, acho que para essa semana está muito em cima da hora por questões de agendas, mas já para a próxima semana, até quarta-feira, enfim, já... que se puder ainda hoje chegar numa data para já convocar os vereadores, né? Não é convidar, eu acho que seria convocar, para não deixar correr muito esse projeto. Né? Acato a vossa indicação e farei as tratativas junto à presidência. Seguindo o projeto de lei número 58/2017 da mesa, que dispõe sobre a concessão... esse foi o que nós acabamos de prorrogar a votação. Matéria para votação antecipada de parecer. Projeto de lei número 57/2017 do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a estrutura de cargos em comissão da administrativa direta do município de Toledo e define as respectivas atribuições específicas. Relator, vereador Valmor Lodi, passo a palavra ao relator. Projeto de lei número 57/2017, autoria do Poder Executivo, emenda. Altera a legislação que dispõe sobre a estrutura de cargos em comissão administrativa direta do município de Toledo e define respectivas atribuições específicas. Relatoria Lodi, conclusão favorável já inicialmente. Vamos ao relatório.
Vem análise dessa comissão o projeto de lei número 57, 2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a estrutura de cargos e comissão da administrativa direta do município de Toledo e define as respectivas atribuições específicas. Apresentada na sessão ordinária dia 22 de maio de 2017, recebendo então o despacho do presidente legislativo e encaminhando a apreciação dessa comissão. Em conformidade com o inciso 1º do artigo 69 do Regimento Interno, compete às Comissões de Legislação e Redação, CLR, pronunciar-se sobre aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Câmara, para efeito da admissibilidade e tramitação. A mensagem número 46, de 15 de maio de 2017, que submeteu o projeto, o proponente argumenta que, diante da obrigação assumida com a 4ª Promotoria da Justiça da Comarca de Toledo, no termo de ajustamento da conduta número 01 de 2017, do inquérito civil MPR 0148-17-00043-3, relacionada à definição, formalização de atribuições específicas dos ocupantes de cargos em comissão da administração direta do município. Pretende efetuar as modificações. Enfim, é uma recomendação da promotoria pública, então. E vamos lá, como é que vai ser feito de acordo com a recomendação. Exceção dos seguintes cargos em comissão: em lotação na Secretaria de Administração e do diretor do contrato símbolo CC2. Primeiro. Segundo, com lotação na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do diretor do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário e Abastecimento, símbolo CC2. B. Alteração de denominação dos seguintes cargos em comissão. Primeiro, com lotação no gabinete do prefeito, do assessor para assuntos jurídicos, símbolo CC1, para assessor jurídico, símbolo CC1. Dos 3 do assistente distrital, símbolo CC3, para assistente regional, símbolo CC3. 2. Com lotação na Secretaria de Esporte e Lazer, do coordenador do programa de recreação, símbolo CC3, para coordenador do programa de esportes e rendimentos e desenvolvimento, símbolo CC3. De coordenador do programa Coração de Ritmo certo, símbolo CC3, para coordenador do programa da iniciação do desenvolvimento esportivo, símbolo CC3. De coordenador do programa Núcleo de Base, símbolo CC3, para coordenador do programa Brinca Toledo, símbolo CC3. De coordenador do programa de atendimentos a academias de terceira idade, símbolo CC3, para coordenador do programa Vida Ativa na Melhor Idade, símbolo CC3. Terceiro, com lotação na Secretaria de Saúde, do diretor do Núcleo Integrado de Saúde Mini Hospital, símbolo CC2, para o diretor da Unidade de Pronto Atendimento, Dr. Jorge Milton Nunes, símbolo CC2. O de diretor da Unidade de Pronto Atendimento, símbolo CC2, para o diretor da Unidade de Pronto Atendimento, Dr. José Ivo Alves da Rocha, símbolo CC2. C. Alteração de denominação de cargo em comissão de diretor técnico de engenharia do Hospital Regional, com lotação na Secretaria de Planejamento Estratégico para diretor de fiscalização de obras públicas, e sua reclassificação do símbolo CC2T para o símbolo CC2. Importante destacar ainda que nenhuma das alterações acima resultará em aumento de gasto com o pessoal. Importante destacar ainda que nenhuma das alterações acima resultará em aumento de gastos com o pessoal. Ao contrário, os cargos distintos e reclassificação de cargo com lotação na Secretaria de Planejamento Estratégico implica em redução de gasto desta unidade, dessa natureza. Enfim, importante isso, né? E a reclassificação de cargo com lotação na Secretaria de Planejamento Estratégico implica em redução de gastos dessa natureza. Estou repetindo para... Voto relator. Em face do exposto, analisando o projeto de lei número 57 de 2017 e considerando os objetivos que orientam sua propositura, baseado também no parecer jurídico 071
de 2017, voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de iniciativa do Poder Executivo, de modo a esgotar as fases de processo legislativo desencadeadas. Sala das Comissões, 6 de junho de 2017, Valmor Lodi, vice-presidente e relator do referido projeto número 57, está na mão dos senhores para votação. Obrigado, vereador Valmor Lodi, relator da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, vereador Marcos Zanetti. Bom, do ponto de vista da legalidade, a alteração ela é permitida. Confesso que eu não tive tempo ainda de ler o projeto na íntegra, mas a princípio pela legalidade votarei favorável e depois vou debater talvez em plenário, conforme o meu entendimento, o mérito da questão. Mas o voto é pela legalidade. Obrigado. Lembrando que a matéria ainda passa pela CFO e pela CTA. Vereadora Marli. Pelo menos na parte da Secretaria de Esportes, vem corrigir uma falha, que eu já estou fazendo essa fala desde o começo do mandato, que foi nomeada uma pessoa para ser cargo de confiança, coordenadora do projeto Recreação, e o projeto Recreação não existe nessa administração, né? Então, está sendo feita uma correção aí, apesar de estarmos em junho já, mas a correção está sendo feita. Voto com o relator. Vereador Gabriel. Acompanho o voto do relator, pois é uma regulamentação a pedido aí do Ministério Público. O prefeito assinou um termo de ajustamento de conduta, se eu não me engano. Então, se faz necessária e justa nesse momento. Da mesma forma, voto com o relator. Fica, portanto, aprovado por unanimidade o relatório. Projeto de lei número 59 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a prestar serviços visando a execução de melhorias no imóvel em que se situa a sede da Sociedade Santa Cecília, do Distrito de Dois Irmãos, neste município. Relatoria a cargo do vereador Wagner Delábio. Passo a palavra ao relator. Muito bem. Cabe a nós, então, fazer a análise da legalidade da prestação desse serviço. Esta comunidade, esta associação, né, foi criada no ano de 1966 e teve a sua utilidade pública municipal decretada no ano de 1968, o que possibilita... Pois então ela foi criada no ano que eu nasci e foi transformada em utilidade pública no ano que a vereadora Marli nasceu. O fato dela ser uma entidade de utilidade pública municipal torna legal aí o trabalho, lembrando que não será feita a doação da terra. A doação da terra foi feita por um morador de Dois Irmãos, que tem essa terra a ser deslocada próximo ao local. Nós estivemos visitando lá, eu e o Altamir, estivemos lá no sábado visitando, acompanhado do vice-presidente, o Luizinho. Porque a princípio eu achei assim, 120 caminhões de terra, o salão parece que não é tão pequeno, mas embaixo do salão tem 2,20 metros de porão, que serão aterrados. Então a prefeitura fará o deslocamento da terra, da propriedade do doador até a associação. Isso está totalmente dentro da lei e, portanto, eu fiz o relatório pela tramitação do projeto. Mantenho em discussão. Em votação, vereador Valmor Lodi. Sim, voto com o relator. Vereador Marcos Zanetti. Não vejo problema algum da prefeitura só fazer esse transporte, né? Por isso está o projeto de lei. Voto pela tramitação. Vereadora Marli. Voto com o relator. Vereador Gabriel Baierli. Acompanho o voto do relator. Fica, portanto, aprovado por unanimidade a relatoria do projeto número 59. Projeto de lei número 19, de 2017, do vereador Coraza Neto, que altera a legislação que autoriza a doação de resíduos recicláveis coletados ou recebidos pelo município de Toledo e a outorga da permissão de uso de bens integrantes do patrimônio público municipal à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município. Subemenda, relatoria a cargo do vereador Marcos Zanetti, prazo de relatoria até o dia 13/7, estamos antecipadamente aí. Do 6, perdão. Bom, muito bem. Esse projeto que já foi amplamente debatido por todos os vereadores,
houve um substitutivo do projeto, do qual essa comissão já deu o seu aval. E durante a tramitação, a Comissão de Meio Ambiente entrou com uma subemenda. Eu tenho tranquilidade e segurança em fazer o relatório favorável para essa subemenda, até porque um dos autores dessa subemenda e membro da Comissão de Meio Ambiente é o vereador autor do projeto, o vereador Corazzi. Então, na verdade, resumidamente aqui, essa subemenda ela só permite que a Cooperútil faça, em caráter experimental, um projeto piloto, a princípio na região do Jardim Porto Alegre, o que dispensa essa questão da licitação por ser uma entidade que não visa fins lucrativos, etc. Então, pautada na legalidade, tem aqui, inclusive, vários acórdãos aqui do tribunal chancelando esse tipo de ação. Então, não há óbice nenhum da parte desse vereador e, portanto, o parecer favorável pela tramitação do projeto. Continua a discussão. Com da subemenda, né? Obrigado, vereador. Em discussão. Esse projeto já foi recebeu emenda da CLR, se eu não me engano, né? Houve um substitutivo, na verdade. Substitutivo, exato. Em votação, vereadora Marli. Voto com o relator. Vereador Gabriel. Acompanho o voto do relator. Da mesma forma, eu também acompanho. Vereador Valmor Lodge. Voto com o relator. Muito bem. Fica, portanto, aprovada a relatoria do vereador Marcos Zanetti por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 60 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a cumprir a obrigação assumida em termo de transação extrajudicial. Relatoria a cargo da vereadora Marli do Esporte. Em discussão. Perdão, passo a palavra à relatora. Voto pela tramitação do projeto nessa casa. Aquele valor que foi discutido na outra comissão, né, na reunião da comissão anterior, de R$330, né, para o cumprimento de uma execução de transação. Senhora Eliane, senhora Ademir Schlemmer e Eliane Aparecida Schlemmer. Tá, eu acho que nós já tínhamos feito uma fala em relação a isso no dia da entrega do projeto. Em votação, vereador Gabriel. Acompanho o voto da relatora. Vereador Marcos. Da mesma forma, acompanho o voto da relatora. Vereador Valmor Lodge. Sim, voto com o relator. Eu também voto com a relatora. Fica, portanto, aprovado sua relatoria por unanimidade. Projeto de lei número 61 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a cumprir a obrigação assumida em acordo para indenização de área destinada à regularização do prolongamento sul da rua Presidente Deodoro da Fonseca, no bairro Jardim Panceira, nesta cidade. Relatoria a cargo do vereador Valmor Lodge. Passo a palavra ao relator. Perfeito. Projeto de lei número 61 de 2017, Poder Executivo, ou diretamente à relatoria, vem análise às comissão, o projeto de lei número 61 de 2017, da autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a cumprir a obrigação assumida em acordo para indenização de área destinada à regularização do prolongamento da sul da rua Presidente Deodoro Fonseca, no bairro Jardim Panceira, nessa cidade. Apresentado na sessão ordinária dia 29 de maio de 2017, recebendo então o despacho do presidente legislativo, encaminhando a apreciação desta comissão. Em conformidade com o inciso 1º artigo 69 do Regimento Interno, compete às comissões de legislação e redação CLR pronunciar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Câmara para efeito da admissibilidade e tramitação. Na mensagem número 49 de 25 de maio de 2017, que submeteu o projeto, o proponente argumenta que a desapropriação em questão tem por objetivo viabilizar a regularização do prolongamento sul da rua Presidente Deodoro da Fonseca até o seu entroncamento com a rua Vinícius de Moraes, tendo em vista que o referido trecho de via existe apenas de fato e vem sendo utilizado pela população há muitos anos, sem, contudo, estar regularmente implantado. Para tanto, a administração municipal firmou com os proprietários do imóvel atingido, em 8 de maio último, o incluso instrumento particular de composição
estabelecendo as condições para a indenização da área. De acordo com a cláusula 4ª daquele instrumento, o pagamento da indenização da área expropriada dar-se-á mediante compensação até o limite de que os valores se compensarem, com a contribuição de melhoria a ser devida pelos proprietários, em decorrência das obras de pavimentação asfáltica e de urbanização da via pública do local em referência, na importância de 9.342,50. A planilha anexa compreende o custo total da obra de pavimentação asfáltica e meio-fio daquele trecho da rua Presidente Deodoro da Fonseca, salientando-se que parte do valor será custeado pelos demais proprietários a serem beneficiados com a obra. Então, visto tudo isso, eu acho que foi negócio bom para os dois lados, e tinha uma rua lá que era transitável, mas não podia. Então, agora foi ajustado, legalmente não existia. Então, voto relatório em fase do exposto, analisado o projeto de lei número 57 de 2017 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de iniciativa do Poder Executivo, de modo a esgotar as fases de processos legislativos encadeados. Sala de sessão, 6 de junho de 2017, relator e vice-presidente da referida comissão, Valmor Lodge, referente ao projeto número 61, e peço aos senhores vereadores que acompanhem a relatoria, que foi um negócio bom para os dois lados, tanto para quem mora lá e para a prefeitura também. Obrigado. Com certeza, parabéns pelo relatório. Aquela comunidade já do passado, dos 3 anos atrás, que até nós fomos lá em loco visitar, tirar foto, né? Fui com o Marcos, que é morador próximo ali, que era meu assessor na época, e agora vejo se concretizando aí, a comunidade com certeza ficará bastante satisfeita. Ô Marli. Continua em discussão, em votação, vereador Marcos Zanetti. Eu voto com o relator, senhor presidente. Obrigado, vereadora Marli do Esporte. Com o relator. Favorável. Vereador Gabriel Baierli. Eu acompanho o voto do relator. Da mesma forma, acompanho o voto do relator. Finalmente, então, a obra vai acontecer. Projeto de resolução número 8 de 2017, da mesa que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Toledo, relatoria a cargo do vereador Gabriel Baierli. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu não quero entrar no mérito da discussão, a CTA vai discutir o mérito, polêmico talvez. A mudança que no regimento interno é que no parágrafo 4º, que dizia o seguinte: o suplente, quando convocado para substituição temporária, não integrará cargos à mesa ou de comissão, nem assumirá as atribuições de vereador ausente nas comissões de que este participa, sem prejuízo dos trabalhos já iniciados e das proposições em trâmite. E agora ficará parágrafo 4º. O suplente, quando convocado para substituição, inciso 1º, temporária, não integrará cargos à mesa ou de comissão, nem assumirá as atribuições do vereador ausente nas comissões de que esse participa, sem prejuízo dos trabalhos já iniciados e das proposições em trâmite. Inciso 2º, do titular que se licenciou na forma do inciso 3º do artigo 25, não integrará cargos à mesa, ou seja, ele vai poder integrar cargos de comissão. Eu ainda, pedi parecer jurídico, que veio pela legalidade, e eu digo que concordo e acho que deveria ter mais mudanças ainda, que o suplente temporário deveria sim assumir os cargos das comissões, sim, assumir os cargos das comissões, pois na legislatura passada acompanhei os últimos 2 anos e foi quebrado o regimento interno, pois quem assume temporariamente, o suplente de vereador, não poderia nem participar das reuniões e nem ter direito a voto. Então, eu acredito que isso teria que mudar. Quem assume temporariamente também é vereador,
deve assumir todas as funções de vereador. Então, acredito que as mudanças deveriam ser mais profundas ainda. Então, com o parecer jurídico, enfim, sem entrar no mérito da questão, o parecer jurídico veio pela legalidade e esse relatório também é pela legalidade, que tenha o fim do processo legislativo desencadeado. Obrigado, vereador. Bem apontado por Vossa Excelência. Inclusive, veja só, tem uma punição ao vereador Dudu por não ter participado das comissões. Quer dizer, houve uma desatenção, essa punição deveria talvez até ser revogada, porque ele foi substituto do, não lembro de qual vereador, só que ele pegou a relatoria do projeto e não compareceu mais na reunião, né? Não apresentou relatoria. Então, veja assim, eu acho que suplente existe lá fora. Aqui dentro, nós somos vereadores e vereadoras. Óbvio, a questão da mesa tem aí toda uma situação. Mas isso não é porque tem um problema, que eu me posiciono assim porque existe uma situação aí, não. Eu penso assim, sempre pensei. Assumiu o lugar do titular, o suplente assume todas as atribuições, com exceção da mesa, do titular a que ele está substituindo. Isso aí é um ponto de vista meu. Mas mantém discussão. Em votação, vereador Valmor Lodge. Não, assim, concordo plenamente com o que está essa mudança, até verifico e penso que realmente o suplente, assim que entrar aqui, ele tem o mesmo direito que o próprio vereador, que foi eleito, mesmo porque se não fosse suplente, talvez esse vereador não seria eleito. Os votos dele fez com que ele entrasse aqui, certo? Então, e vejo assim, claro que a mesa é uma situação especial, específica de votação, mas as demais comissões devem participar sim. Eu acho que veio no momento certo esse projeto, ou seja, essa alteração. Não porque eu nos conto hoje, mas está vindo aqui, semana que vem está entrando o Ascânio também. São todas pessoas com capacidade de assumir qualquer comissão e ter condições de tocar igual o vereador. Obrigado e voto com o relator, sim. Vereadora Marli. Voto com o relator, até porque foi, se não me engano, foi o vereador Coraza que fez essa denúncia quando aconteceu, que deveria ser dessa forma, através de projeto de lei, e não da forma como o vereador citado aí tentou fazer, né, engambelar todo mundo aí para participar das comissões. Então, voto com o relator. Muito bem, vereador Marcos Zanetti. Bom, eu tô fazendo uma leitura aqui rápida da emenda, então se eu falar alguma coisa que tiver fora do contexto aqui, ou alguma inverdade, vocês, por favor, tenham a liberdade de me corrigir, que eu estou fazendo a leitura aqui nesse momento. Está dizendo aqui, no parágrafo 4º, o suplente, quando convocado para a substituição, é o que vai alterar. Inciso 1º, temporária, não integrará cargos da mesa ou de comissão, nem assumirá as atribuições do vereador ausente nas comissões, para tudo que a gente já sabia. Inciso 2, inciso 2º, do titular que se licenciou na forma do inciso 3º do artigo 25, não integrará cargos da mesa. Então, na verdade... retira a possibilidade de... porque não... A impossibilidade. Porque... Oi? Retira a impossibilidade de participar das comissões, né? Isso fica previsto regimentalmente. Já acontecia isso no passado. Sempre foi assim, pelo menos na legislatura que eu participei. O vereador assumia, vinha para a comissão. Eu não sei, por isso que eu estou dizendo, eu não tenho. Qual que é o caput do 26? Eu estou só no parágrafo 4º. O que diz o caput do 26? 26 está aqui, ó. Por isso que eu estou dizendo, porque aqui não tem o caput, eu estou lendo só. Porque na verdade é o seguinte, todo mundo está dizendo que ele tem que assumir. Só que o que está escrito no parágrafo 4º aqui, ele está dizendo que não. Está dizendo o contrário. Porque vocês... Tipo assim, eu percebi que é consenso que a gente acha que ele tem que assumir. Eu acho que ele tem que assumir mesmo. Só que daí aqui não está dizendo, por isso que eu digo, eu não sei o que tem no caput. Na verdade, por isso que eu falei, que eu concordo que o vereador temporário assuma comissões.
Só que esse projeto de resolução não está dizendo isso. O vereador temporário, por exemplo, o Ascânio vai estar aqui com a gente. Ele não vai poder participar das comissões. Exatamente, vereador. Mas, então, assim... mas a mudança que se faz é quando o vereador que se licencia, não temporariamente, mas se licencia permanentemente. Gente, não existe licença. Desculpa. Eu interpreto da seguinte maneira. Não existe se licenciar definitivamente. Todas as licenças, toda vez que se licencia é temporário. Até porque se não for é renúncia. Não existe. Está se classificando de duas maneiras, mas na verdade só existe uma. Ou é temporário ou é definitivo. Exato. Então estão classificando como temporário e mais não sei o quê. Mas ou é temporário ou é definitivo. Se é definitivo é renúncia. Mas aí que está, nós temos que acabar com essa dupla interpretação. Temporário é até 30 ou 60 dias, e o permanente é por tempo indeterminado. Cara, não existe. Exato. Não existe. Gente, vamos assim, tentar interpretar. Licenciamento permanente é para não voltar mais. Posso só fazer a leitura aqui? Deve, na verdade, é o artigo 25. Mas o vereador... está 26, né? No projeto está 26. Ou eu estou muito louco. Está 25. Parece que... Essa aqui é a continuação do... Não, 26 é a mudança que se faz. Agora, aqui, ó, inciso 2º, parágrafo 4º. Do titular que se licenciou na forma do inciso 3º do artigo 25. Não integrará cargos à mesa. Artigo 25. O vereador poderá obter licença. Inciso 1º, por motivo de doença comprovada. Inciso 2º, para tratar sem remuneração de interesse particular, observado o inciso 2º do artigo 21. Inciso 3º, para investidura em cargo de secretário, assessor municipal, diretor de autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Então, existe sim diferença na forma de licenciamento. Sim, mas não temporário e permanente, Gabriel. É isso que eu estou dizendo. O que é temporário? Por determinado tempo, é temporário. Está pré-estabelecido qual é o tempo que ele vai se licenciar. Genivaldo Paes, vamos pegar um exemplo prático. Genivaldo Paes vai pedir para licenciar 30 dias. 30 dias volta ao Ascânio. O Moscone está no lugar da Janice, que é por tempo indeterminado. Mas não é permanente, porque se for permanente ela não assume mais. A interpretação é só pegar lá o que está no dicionário. Permanente. Permanente é o tempo inteiro. Isso, exato. Então, nós temos que unificar isso aí para facilitar a interpretação. Na minha interpretação não existe temporário permanente. Todos são temporários. Porque a hora que a Janice resolver voltar, ela volta. Se o Genivaldo, a hora que acabar o prazo, ele volta. Olha, eu vou pedir prorrogação, mas eu não concordo com essa leitura pelo seguinte. Quando o Genivaldo vai pedir a licença, ele pede por determinado tempo. Mas é temporário. Ele é temporário. Agora, quando a Janice... Mas então, é temporário por tempo determinado e temporário por tempo indeterminado. Porque se ele for permanente, não é temporário. Tá claro? Eu vou pedir a prorrogação de prazo. Eu tô dando pitaco aqui, porque é o seguinte, já que nós estamos mudando, vamos melhorar o texto. Já que nós estamos mudando, já aproveita, já é uma modificação mesmo, já faz essa modificação para não ver, porque toda vez vai ficar essa situação de dupla interpretação. Então, já que estamos mexendo nesse ponto, vamos resolver isso aí. Eu vou pedir a prorrogação. Eu concordo que assuma tudo mesmo. Eu peço a prorrogação, presidente. Mesmo não concordando, acredito que a leitura que se faz na prática é a mesma coisa, temporário e permanente. Porque o permanente, quando ele se encerra, quando ele é permanente até que ele se diga que se volte à Câmara. Ele é temporário. Não, mas se ele não quiser voltar, ele fica permanente. É permanente até que ele se vote. Mas daí a gente tira a autonomia dele. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente podia, de repente, se for possível,
De repente ver quem está no jurídico agora, porque assim, para tentar expor essa nossa dúvida, entendeu? Isso, eu acho Pudesse que... alguém dar uma ligada para o jurídico agora, de repente para Simone vir aqui, nós já matava a lebre, hein? Nós estamos... sim. Que horas são, por favor? Já são 10h30. 10h22. Então, assim, nós temos aí Mas assim, vamos pedir para que na próxima reunião eles venham para dar essa explicação. Você trata independentemente com ele, já traz alguma matéria pronta e aqui a gente faz essa discussão. Se Beleza, houver uma necessidade, trato... vai ali Sim. rapidinho, muda e boa. Então eu peço prorrogação de prazo, presidente. A prorrogação do prazo, eu já passo a palavra a Vossa Excelência, vereador Bisoni. A relatoria ela tem que ser apresentada até o dia 30/6. Então, assim, primeiro, não é pitaco não, vereador Marcos. O senhor está exercendo sua função. Parabéns pelo... O pitaco é a forma popular que sim, eu entendo. meu amigo Antônio. Vossa Excelência está exercendo sua função. O vereador Bisonin gostaria de se manifestar? O jurídico foi bem claro. Existe aquele que se elegeu e aquele que é suplente. Este suplente será sempre temporário se... Não será temporário se por renúncia ou por morte. Caso contrário, o direito do vereador de se licenciar é outra coisa, mas ele será temporário. O direito de se licenciar para assumir cargo, para isso, doença, isso é o direito de licenciamento, que é diferente de ser tratado de temporário ou permanente. Só tem permanente o cara que elege. A questão dele não ser tem ou renúncia ou morte, é só isso, o resto não tem essa história. Digo, ele é temporário, ou por viu, gente? Gente, é assim. Exato. De todas as formas ele é temporário. Ou ele é temporário por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Muito bem. Parabéns pela discussão e cumprida a finalidade dessa reunião de Comissão de Legislação e Redação, declaro encerrados os trabalhos às 10h21. Obrigado pela participação de todos.